Vai ser rápido, tá? Bom, canal Tricolaço aqui com vídeo novo para falar da estreia do Campeonato Brasileiro depois de São Paulo 0, Sport 0. É o seguinte, uma merda. A pior coisa que pode acontecer, claro, perder é sempre pior, mas não se empata em casa na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A primeira rodada do Campeonato Brasileiro em casa você tem que ganhar. Especialmente se você estrear contra um time que acabou de voltar da segunda divisão e que claramente, pelo que mostrou em campo, não vai incomodar muita gente no campeonato. Né? O Sport armou o seu jogo para que o São Paulo não conseguisse entrar, ficou esperando espaço para o contra-ataque a maior parte do tempo, arriscou chegar um pouco mais longe quando o São Paulo se abriu um pouco mais, e só. E conseguiu fazer com isso com que o São Paulo não conseguisse vencer o jogo no Morumbi. Ou seja, objetivo do esporte alcançado. Não perder na estreia, fora de casa, contra um suposto candidato às primeiras posições do Campeonato Brasileiro. O que a gente tem na frente agora? Libertadores da América, quarta-feira, fora de casa contra o Tajeres, e Atlético Mineiro, domingo, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo, desse jeito, perde para o Tajeres e se complica na primeira rodada da Libertadores da América, e se jogar desse jeito de novo, perde para o Atlético Mineiro, e aí fica na rabeira do campeonato nas primeiras rodadas. O Campeonato Brasileiro, já disse aqui, ele é formado por encadeamento de partidas, você joga uma em casa, uma fora, uma em casa, uma fora. Eventualmente duas em casa, uma fora, eventualmente uma em casa, duas fora, pode acontecer, mas na média uma em casa, uma fora. Se você não ganha em casa, especialmente quando o time é teoricamente mais fraco do que o seu, você se obriga a vencer fora de casa porque você perdeu um ponto, você não ganhou um ponto. E aquele um ponto que talvez você conseguisse contra um time como contra o Atlético Mineiro, que seria também teoricamente um bom resultado, você ganhou em casa. Então você se obriga a vencer o Atlético Mineiro fora para repor esse ponto que você. Para repor os outros dois pontos que você perdeu em casa. Para ficar elas por elas. Para você terminar duas rodadas com 4 pontos, tendo empatado uma em casa. Quando o resultado normal é um empate fora de casa. Então, em condição normal, ao final de duas rodadas, o São Paulo terá 2 pontos, o que é péssimo para o início de campeonato, porque isso te obriga a, no terceiro jogo em casa, você vencer. E se você não tiver confiança, organização, você não vai vencer. E aí você vai acumulando resultados negativos e começando a se preocupar com a parte de baixo da tabela. Foi por isso que o Crespo foi mandado embora em 2021. Porque o Crespo não conhecia o Campeonato Brasileiro, concentrou suas forças no Campeonato Paulista. É verdade que ele foi orientado a fazer isso. Quando o São Paulo começou o Campeonato Brasileiro, ele não tinha foco no Campeonato Brasileiro ainda. Ele não tinha tido tempo de conhecer o campeonato. O São Paulo começou empatando em casa contra o Fluminense naquele ano 0-0 e depois só se enroscou. O que aconteceu naquele ano? O São Paulo ganhou o primeiro jogo só na 11ª rodada. E aí já era muito tarde para pensar em qualquer coisa que não fosse escapar do rebaixamento. E aí o São Paulo depois teve uma sequência interminável de empates no segundo turno, o Crespo caiu, o Rogério assumiu e o time foi salvo lá nas últimas rodadas. Então esse filme começa na primeira rodada, quando você enfrenta um time fraco e não ganha dele. O Zubeldia fez um péssimo trabalho hoje. Ele não é que ele escalou mal, o time atuou muito mal. E isso foi preocupante, porque você não tem o Lucas, não tem o Oscar, você tem um problema muito grande. No papel, quando ele coloca Luciano e Caleri na frente como 2 homens de ataque, no desenho ele acerta. É o que muita gente gostaria de ver. Porque muita gente reclama do Luciano como 10 e pede o Luciano junto do Caleri, porque o Luciano é um fazedor de gol também. Só que ele coloca o Marcos Antônio como jogador que arma.
ou que ajuda a armar. E aí o São Paulo não tem nada, porque a saída é muito lenta, o Marcos Antônio não consegue desempenhar esse papel, o Alisson, que também faz a armação, trabalha mais do meio para frente do que do meio para trás. O cara que trabalha do meio para trás, que é o Luiz Gustavo, não participa da saída de bola. Então toda a movimentação do São Paulo é muito lenta e com o Sport se fechando, a bola não chega na frente. E quando chega, aí já não é culpa do Zubeldia, ela encontra o Luciano numa noite ruim e o Caleri de novo em péssima fase. Né? Tem também o trabalho da diretoria para criticar, porque o São Paulo não tem um jogador para o meio. Não tem. Tem só o Oscar. Saiu o Oscar, não tem jogador. Né? Aí o Zubeldia, no segundo tempo, fez o que muita gente pediu, inclusive eu. Colocou o Alves. Mas aí a gente entende, o Alexandre Losetti falou isso na transmissão do Premier. Por que os jogadores da base têm tão pouco espaço? O Alves teve muito mais vontade do que qualidade, porque é novo, porque sente o peso de um jogo como esse. Tem talento, bateu no gol 2 vezes, tentou resolver o problema assim, mas é pouco para ele. E o jogo é muito pesado para ele. Só que sem Oscar, sem Lucas, e com 3 volantes no meio, a hora que se precisa lançar a mão de alguém para armar, só tem ele. E não resolveu o problema do São Paulo. Bom, depois entrou o Ferreira pelo lado. Antes disso, vamos voltar. Ferreirinha, né? Não o Lucas Ferreira. O São Paulo só teve 15 minutos bons no jogo todo, que foram os 15 minutos iniciais do segundo tempo, depois que o Ferreira entrou e que ele tirou o terceiro zagueiro, colocou o Enzo Dias, que marca um pouco melhor que o Wendel, que é um jogador mais de ataque, e o Ferreira ocupou aquele lado esquerdo ali, e saiu também eu falei que saiu o Wendel, né? O Sabino saiu da zaga. E aí o Ferreira conseguiu achar um espaço que o São Paulo não tinha. O São Paulo criou 3 chances de gol em 15 minutos. Aí faltou qualidade para quem está na frente. Os jogadores ficam sem confiança de bater. Então, primeiro o Caleri não tem a posição, não bate, toca para o lado, o Luiz Gustavo não bate, aí vem o Igor Vinícius e bate torto, horroroso. Depois o Luiz Gustavo bate no travessão. E depois tem uma outra chance no meio da área que o Caleri bate em cima de todo mundo ali e a bola não entra no gol. Tem a cabeça, aí mais tarde tem aquela cabeçada do Caleri que ele faz a falta, enfim, já no lance do Igor Vinícius. Para melhorar o desempenho do outro lado, o Zubeldia colocou o Lucas Ferreira, tirou o Marcos Antônio, para que o São Paulo abrisse mais um corredor pelo lado direito. Mas a verdade é que durante o jogo todo o São Paulo não conseguiu furar o bloqueio do time do Sport. O São Paulo tem uma criação muito deficiente e uma produção ofensiva muito ruim. O Caleri está em péssima fase. Olha, o negócio que precisa parar aqui. Toda vez que... cara, é assim, eu já falei aqui. A gente vai terminar mais um jogo dizendo o seguinte: pô, o Caleri lutou. Cara, o Caleri é camisa 9, tem que fazer gol. Lutar, bicho. Um monte de gente luta. Lutar, brigar com o zagueiro, vários jogadores lutam. Talvez ele brigue mais. Só que é o seguinte, ele brigar com o zagueiro, ele lutar por espaço com o zagueiro, não resolve o problema do time. O problema do time é fazer gol, e ele não está fazendo. E pior, quando chamado a decidir, vai mal. Para mim, para começar, o São Paulo, aquele pênalti não existe. Tá? O árbitro deu porque quis dar, o cara mal toca no Luciano, o Luciano cai. Para mim não foi pênalti. Mas ok, deu pênalti, o cara foi lá e bateu pessimamente. Mas teve mal desempenho. A mobilidade do Caleri é uma vergonha. A mobilidade do Caleri é uma vergonha. Ah, mas tá lutando. Que se dane, ele tem que fazer gol. Para fazer gol, ele precisa criar espaço. Para criar espaço, ele precisa girar o corpo. Ele tá lento. Ele demora para fazer o movimento. Ele não tem agilidade. Não adianta brigar. Dar ombrada em zagueiro, tem que fazer gol. Muito mal. Muito mal. Agora, o André Silva entrou preso no meio de 3 zagueiros também. É difícil demais de se virar ali. Fez 2 pivôs interessantes. Abriu um pouco de espaço para quem vinha de trás para bater, mas
Não fez mais do que isso também. O Luciano também fez uma partida ruim. O que mais me preocupou é como o time não se organizou depois de 20 e poucos dias treinando. Faltou organização, conexão e principalmente aproximação. Os jogadores continuam distantes. E mesmo com 3 zagueiros, que é o esquema que, pelo jeito, o Zubeldia quer adotar, mas ainda não tem muita segurança, o time ficou só um pouco mais firme atrás, mas nada criativo na frente. Né? Ele escalou o time com o Igor Vinícius e o Wendel para ter 2 alas passando, e os caras passaram pouco. Os caras ficaram presos nos jogadores do Sport que armavam. E 3 volantes no meio, porque não tem quem crie. Então você tenta colocar alguém que tem passe bom e um que se manda mais. O Marcos Antônio se manda mais, mas não tem objetivo. O Alisson tem bom passe, mas não vai buscar a saída de bola lá, não tem aquela coisa de ir buscar e começar a armar o time desde trás. E o Luiz Gustavo foi mal, o primeiro jogo dele para valer no ano. Enfim, tudo muito ruim. Tudo muito ruim. Preocupante mesmo. Preocupante mesmo. Não gostei de nada. E outra coisa, vaia pesadíssima no final. E não dá pra. Assim, eu acho que não se vai o time no primeiro jogo do campeonato, só que a torcida já carrega uma má impressão que vem do Campeonato Paulista. O Zubeldia está marcado. Eu me preocupo porque acho que o São Paulo não tem muita opção de técnico, só que ele precisa responder. A resposta depois de 20 e poucos dias treinando é muito ruim. E aí é inescapável. Muita gente. Meu filho já falou do Dorival. Eu sou contra. Eu sou completamente contra. Mas as pessoas falam. As pessoas comparam. Ah, porque na seleção o Dorival não ia bem, mas com o clube vai. Né? Essa sombra vai ficar no pé do Zubeldia. Ele precisa dar a resposta. Agora, como é que vai dar a resposta fora de casa contra o Tajeres e contra o Atlético Mineiro jogando desse jeito? É muito preocupante, cara. É muito preocupante, é muito ruim. É muito ruim. Não tem defesa. Não tem defesa. Uma outra coisa sobre o Zubeldia. Até porque a moral tá baixa. Eu já falei isso em 200 vídeos ano passado. Cara, que coisa patética que ele fica andando pra lá e pra cá na lateral de campo como se fosse o guerreirão, sabe? Porque eu defendo esse time, eu adoro esse time. Anda, sabe que aquela pose de eu sou herói e o caramba, e dedo na mão do árbitro. Meu, faz o time jogar, irmão. Faz o time jogar, velho. Atitude patética, de novo. Você tá devendo, cara. Você tá sendo questionado. Gente que te defende como eu, tá ficando sem argumento. Pô! Da diretoria eu não vou nem falar, cara. Essa semana saiu aí, a dívida com o Casares aumentou 429 milhões. FDIC que não resolve porra nenhuma. O cara não sabe explicar o negócio do grego até hoje. Fala que vai falar agora em abril. Ele vai esconder essa história. A questão é, o São Paulo não tem investimento, a gestão do São Paulo é tenebrosa e hoje o São Paulo também não joga nada. Então, o tripé aí o tripé da desgraça tá pronto. Tudo muito ruim. Vamos aguardar a próxima e ver o que vai daí. Tá? Tô bem desanimado. Bem desanimado. Queria que vocês comentassem aí. Valeu.